companheiros, amigos. Estamos aqui falando a respeito do tratamento que é feito na pressão arterial, que é um negócio que eu acho que, para falar a verdade, todas as casas, todas as famílias se defrontam com esse problema, seja até com criança pequena, não é? Porque antigamente se falava, só os idosos que tem isso, que tem aquilo. Agora é um negócio para todo mundo. Se estendeu mesmo. A pressão arterial com índices muito próximos e a compensação. A maioria dos casos de indicativo muito próximos, tanto na alta como na baixa, são, via de regra, consequentes de processos emocionais já em níveis bastante profundos, que pela falta de controle trazem o sistema para a área de risco, cujo perigo maior é a compensação da pressão arterial. Chama-se compensação a igualdade dos dois indicativos no mesmo nível, como 7 por 7, 10 por 7 ou 14 por 14, o que fatalmente levaria o paciente ao desencarne, pela falta de alimentação adequada ao cérebro. Daí o fato de trabalharmos nos casos de descompensação arterial, as partes superior e inferior da circulação sanguínea, sempre independentes, isto é, uma de cada vez. Casos de emergência, desmaios. No curso do nosso trabalho, certamente iremos deparar com problemas de desmaio, uma emergência que irá exigir muito equilíbrio, convicção e a consciência do terapeuta. Por quê? O diagnóstico deve ser feito com a maior velocidade possível e precisão. Como estamos lidando com fatores energéticos, o primeiro objetivo, num caso dessa ordem, será determinar se a patologia é de pressão alta ou de pressão baixa. Ambas trazem suas características próprias, como um desligamento abrupto, nos casos da alta, ou um desmaio antecedido por sensações de desequilíbrio ou tonteira, no caso da baixa. De posse do primeiro indicativo, o terapeuta deverá, então, fazer a tomada da temperatura energética da área específica para consolidar a sua informação inicial e detectar se o problema é consequência de pressão alta ou baixa. O ponto de contato para essa avaliação será sempre a cabeça, já que a problemática é uma decorrência de processo cerebral. A tarefa será, então, determinar o local do acidente no cérebro, para que se possa fazer uma alimentação energética adequada. Na hipótese da pressão alta, ou no caso da pressão baixa, qual seria, então, a indicação para o socorro? Não custa recordar a técnica a ser usada para definir-se o quadro. Pela temperatura dos vasos, nos casos de pressão baixa, o calor local é denso, dando uma sensação até de umidade. No caso de pressão alta, é justamente o contrário, quente e radiante, tendo-se a sensação de que ele ultrapassa entre os dedos da mão.
Para os processos arteriais elevados, já com o quadro definido pela temperatura dos vasos, devemos dar o tratamento nos 2 níveis. E por tratar-se de emergência, nem sempre estaremos com equipamento adequado. O vaso, então, que eu iria então falar uma outra que vai ser cortado. Essa sentença, né? Essa frase, né? Vai ser cortada, porque senão nós temos muita coisa ainda para falar, ainda para acabar a respeito desse problema. Então, gente, vamos então vou deixar algumas palavras, algumas frases sem falar, vou falar as essencialmente necessárias, então. Eu tenho que marcar, então. O uso, então, da energia deve vir em primeiro lugar, seja através da mentalização ou então com a imposição das mãos. O órgão a ser acionado ou equilibrado, em primeiro lugar, será sempre o coração. Tomemos, então, um exemplo do caso de pressão arterial elevada, com desmaios, apresentando ritos faciais. Olha, gente, nossa, mas que tem coisas assim que a gente precisa, né? Tem uma presença, né? Como a gente fala, uma presença de espírito, e ser forte, não ficar nervosa, né? O cromoterapeuta tem que ser assim. Vamos resolver, vamos fazer, é assim. E porque às vezes a pessoa é muito emocionante e qualquer coisinha já fica abalada, triste. Tudo isso a gente tem que ver também, na hora que for fazer um tratamento. Bom, os primeiros cuidados serão de despojar a paciente de suas vestes ou afrouxá-las, dando-lhe maior movimento, né? Em seguida, localizar as carótidas, apoiando, firmando os dedos com toques enérgicos. Isso daí seria uma doação. Energizar o coração com a mentalização de azul. Aí, começamos então a mentalização do verde na corrente sanguínea superior, para a dilatação das coronárias. Após o retorno mental do paciente, ele será colocado sob a luz ambiental e mesmo continuando como emergencial, deverá ser feito o seguinte tratamento. Então, vamos ver qual é o seguinte tratamento nesse caso da pessoa. Passe magnético, verificação e ajuste dos chakras, fortalecendo as energias do coronário, frontal, laríngeo, cardíaco. Envolvimento em azul de cima para baixo. Envolvimento em amarelo de cima para baixo. Doação de energia da aura da saúde. Doação de energia em torno do coração, com mentalização de azul e verde na corrente sanguínea frontal. Envolvimento em azul de baixo para cima, 3 vezes ao dia, até a saída da crise. Então, vocês viram, né? O envolvimento daqui, o envolvimento dali, quer dizer que é uma aplicação, né, mental. No caso de pressão arterial baixa, os sintomas são parecidos. O tratamento emergencial será o seguinte. Então, se no caso aí que nós vimos, nós acabamos de ver, foi explicado qual seria a posição. Agora, no caso da pressão baixa, ó, passe magnéticos, doação de energia sobre os chakras, porque vai ser determinados quais chakras que serão doados a energia. O coronário, o frontal e o cardíaco, no caso da pressão baixa. Envolvimento em azul, de cima para baixo. Envolvimento de amarelo, de cima para baixo. Doação de energia na aura da saúde.
Doação de energia em torno do coração, com mentalização de azul. 5 segundos de amarelo em torno do coração. Nesse caso, ele mandou, vocês viram que ele estava até agora mentalizando. Aí para usar a lâmpada, já está aqui dizendo. A lâmpada. E depois a mentalização de energia na circulação. Aí retira a lâmpada e faz a mentalização. Bom, essa na circulação sanguínea. Então, será então usado o rosa forte e depois azul na corrente sanguínea frontal. Então, vocês estão vendo? Vê corrente sanguínea frontal. E antes, todos aquelas partes que tem que ser feitas, gente. Porque assim, quando a gente começa a fazer, eu falei que a gente de chakra por chakra. Mas aqui, vocês vão olhando aqui determinado, que nem no outro caso, foram 4 chakras. Agora, nesse aqui, ele só pediu para fazer no coronário, no frontal e no cardíaco. E o envolvimento de cima para baixo. Envolvimento é aquele negócio que a gente faz assim, gente. Porque não está usando a lâmpada. Bom, depois, envolvimento de amarelo. Vocês viram? Faz o azul, depois o amarelo. Doação de energia na aura da saúde. Que a aura fica assim na frente. Então, vocês têm que fazer. Doar energia. Bom, 5 segundos de amarelo em torno do coração. Ó, aqui ele já mandou usar a lâmpada. Por isso que a gente tem que olhar, prestar atenção. É isso mesmo que estou vendo? Não, isso sim. Agora, passa para mentalização de energia na circulação sanguínea. Então, é um todo. Mentalização. Aí passa rosa forte e depois azul na corrente sanguínea frontal. E envolvimento em azul de baixo para cima. Aí continua. Vocês viram, repararam? Continua então tudo com a parte da mentalização. A gente precisa prestar muita atenção. Só naquele pequeno pedacinho que usou a lâmpada. Mas no resto foi mental, né? Desde o começo até o fim. Que termina com envolvimento. Aí então, gente, é de baixo para cima com azul. Bom, cessados os sintomas emergenciais, em ambos os casos, na pressão alta ou baixa, buscaremos as aplicações normais que o caso exige, procurando restabelecer o equilíbrio energético, não esquecendo, contudo, do elemento causador do desequilíbrio, que na maioria das vezes foi o fator emocional ou espiritual. Um desligamento abrupto, por nós chamados de fuga espiritual. Então, vocês estão vendo, gente? Quanta coisa que temos que ver, que prestar atenção, estar sempre estudando. Nossa, deixa eu ver como é que é o caso quando é pressão baixa, quando está descompensado, quando a pessoa está com problema, né, muito sério. E aí está, é que isso que a gente fala, olha, cuidado com o coração. A pessoa fica muito nervosa, fica brava, fica irritada, então a gente fala, gente, cuidado com o coração. É daí que parte os problemas AVC, né? Infarto. Por quê? A pessoa se descontrolou.
ou se descontrola. E quem é que não se descontrola? Então é onde que eu falo, a gente tem sempre que estar se policiando a cada momento da vida da gente. E ajudando os outros também nesse momento. Que não é todo mundo que se vira sozinha, né? Nossa, a pessoa fica, acontece problema, tem pessoas que gritam, se jogam no chão, outras choram, outros se emudecem. Então, cada um desses é um problema que a gente deve encarar e deve conversar, né, com um amigo, com uma pessoa que gosta, que quer o bem. Bom, e aí, gente, fica então para uma outra ocasião sobre o que é um ataque cardíaco. Então, o senhor René Nunes vai nos falar sobre isso. Depois vai falar sobre as luzes simultâneas, porque há casos que a gente tem que usar ao mesmo tempo a aplicação das lâmpadas, né? E, por exemplo, no caso da gente estar sozinho, então a gente tem que ter 2 aplicadores, né? Um numa mão, outro na outra. E no caso da pessoa ter alguém que possa ajudar, então enquanto a gente está usando uma lâmpada, o outro está usando simultaneamente, na mesma hora e no mesmo local. Que depois vocês vão ver isso daí. Isso daí já até apliquei, já fiz esse tipo de aplicação. E depois vai ser falado sobre a pressão arterial, né? Para ser equilibrada, o aumento da pressão, né? O rosa forte para ativar a corrente sanguínea. Então a gente já está vendo mais ou menos que o verde, né? O verde é que é o herói para baixar a pressão, vamos falar assim. E o rosa forte para subir. Então, mais ou menos assim, a gente já está se qualificando, já está dando entendido. Apenas nós precisamos ver quando há esses problemanhados todos que vocês viram, que a pressão causa, que causa mesmo problemas, né? Nesse caso aqui, da pressão ficar a mesma, gente, eu mesma já conheci uma senhora, e ela estava viajando, olha, viajando para ir passar uns dias em Santos. E na descida da serra, aí que ela começou a passar mal. Mas, graças a Deus, eles acionaram uma ajuda, um socorro, e ela saiu dessa, viu? Porque se não tivesse... Porque se fica assim, a pessoa está passando mal, não adianta ficar esperando até chegar em tal lugar, procurar isso, procurar aquilo. E sempre, geralmente, com a graça de Deus, nós sempre temos, né, uma pessoa. Já aconteceu isso, um médico, uma pessoa que conhece, né, que ajuda, né, desabotou a roupa, vê a pressão, vê como é que está a carótida, né, já chama a ambulância rápido. Esses negócios não dá para esperar, viu, gente? Não dá para esperar, não, vamos dormir, amanhã a gente resolve. Pode não acordar, pode não amanhecer, ninguém sabe. Então vamos correr, cuidar, né? Chamar a ambulância, um médico, né? Enquanto isso vai fazendo, vai olhando, vai observando o que está acontecendo. Agora, uma coisa que a gente tem que fazer força para não ficar nervosa, né? Nem passar o nervoso para o doente. Tem que ser tudo na maior calma possível. Você vai ficar bem, está melhorando. Mesmo que você não esteja vendo pressão nenhuma, olha, sua pressão já está se normalizando, não fique nervosa, vai dar tudo certo, você vai ver. E essa conhecida nossa falou que aquela pessoa até que fosse dar, né? Que ela não fosse aguentar o problema, mas graças a Deus ela conseguiu, eles conseguiram contornar a situação. E isso numa viagem, gente. Bom, então vai ficar para a próxima vez esses fatos que a gente falou,
das luzes quando a gente aplica as duas ao mesmo tempo, duas cores ao mesmo tempo, né, no mesmo local. Então, até breve.